respeito de transformação de unidades e também o movimento uniforme. Para iniciar então, vamos observar a respeito da transformação de unidade. Acompanhe aí na tela. No Brasil, como eu falei para vocês no vídeo anterior, a unidade de medida padrão para a velocidade é km por hora. Sendo assim, por termos duas importantes unidades de medida para a grandeza da velocidade, se torna necessário saber algumas regrinhas, que serão: para transformar de metro por segundo inclusive é a unidade de medida que nós vimos na outra aula como sendo a unidade científica. Então, para transformar dela, metro por segundo, para quilômetro por hora, nós vamos pegar o número que ele deu na questão e vamos multiplicar esse número por 3,6. No entanto, caso a necessidade seja oposta, caso ele dê o valor para a gente em quilômetro por hora e queira que a gente transforme esse valor em metro por segundo, a gente pega o número que ele deu na questão e divide por 3,6. Então não esquece, de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Ao contrário, de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Ok? Vamos ver então algumas aplicações práticas. Solta aí na tela. Na primeira aplicação, nós temos o seguinte: o velocímetro de um carro indica 72 km por hora. Expresse a velocidade desse carro em metro por segundo. Então, como você está aí acompanhando, sempre que a gente vai passar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E aí, por esse motivo, como você está observando lá atrás na tela, 72 dividido por 3,6 igual a 20. Então, acompanha aí. Quando a gente pegar o valor em km por hora, 72, e dividir por 3,6, 20 metros por segundo é a nossa resposta. Quer dizer, na prática, um veículo que está a 72 km por hora, a cada 1 segundo, ele anda 20 metros. Ok? Segunda aplicação. Solta aí na tela. Na segunda aplicação, ele diz o seguinte: 15 metros por segundo corresponde a quantos quilômetros por hora? Então, volta aí para mim. Como você está observando, agora ele fez a pergunta inversa. Ele deu para a gente o valor em metro por segundo e pediu para a gente o resultado em quilômetros por hora. Nessa ordem de transformação, aí nós vamos ter o seguinte, ó, solta aí na tela mais uma vez. De metro por segundo para quilômetro por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Ou seja, o número que ele deu para a gente foi 15. Se é para transformar de metro por segundo para quilômetros por hora, vamos então pegar esse 15 e vamos multiplicar por 3,6. Acompanha só. 15 vezes 3,6, como você está acompanhando na tela, 54. Ou seja, 15 metros por segundo corresponde exatamente a 54 km por hora. Ok? Então, essa primeira parte da nossa segunda aula, ela é bem curtinha, ela é rapidinha mesmo, desse jeito que você está acompanhando. Ok? E as abordagens nas provas, elas também costumam ser tão rápidas e objetivas quanto a que eu mostrei aqui para vocês agora. Sendo assim, então, para a gente não perder tempo, vamos já para a nossa segunda temática da aula de hoje: movimento uniforme. O movimento uniforme, como você está observando aí, é um movimento em linha reta, no qual a velocidade é sempre constante. A velocidade sempre constante significa dizer que a velocidade é sempre igual. Logo, qual a grande característica? A grande característica, preste atenção, do movimento uniforme é que, sendo a velocidade sempre igual, você vai percorrer espaços iguais em tempos iguais, certo? Então, para sintetizar essa ideia, considere aí o nosso garotinho, nosso corredor, aí fazendo um certo percurso. Então, como você vai observar, nós temos aí, ele vai percorrer, para o nosso exemplo, 10 metros em 1 segundo, mais 10 metros em mais 1 segundo, no caso totalizando 2, mais 10 metros em mais 1 segundo, totalizando 3, e assim sucessivamente até chegar 5 segundos. O que caracterizou justamente aquilo que eu havia falado para vocês. Ele vai percorrer espaços iguais, também em tempos iguais. Então, se você analisar bem, os espaços que ele percorreu foram sempre espaços de 10 metros. E o intervalo de tempo de uma situação para outra foi sempre de 1 segundo. Ok? Com isso, a gente pode também montar uma tabelazinha. Olha aí a nossa tabela na tela. O espaço 1, 10 metros. O tempo 1, 1 segundo. O espaço 2, 20 metros. O tempo 2, 2 segundos. O espaço 3, 30 metros. O tempo 3, 3 segundos. O espaço 4, 40 metros. O tempo 4, 4 segundos.
O espaço 5, 50 metros. O tempo 5, 5 segundos. Então, é bem aquilo que eu falei para vocês. Espaços iguais em tempos iguais. Quer dizer, a cada 1 segundo, ele percorria 10 metros. O que dava para a gente, então, uma velocidade de 10 metros por segundo. Quer dizer, a cada segundo 10 metros por segundo era a sua velocidade. Vamos ver aqui, então, na tela, mais uma aplicaçãozinha. Nós poderemos, então, com isso, criar a nossa fórmula. Nós vamos dizer assim, ó, o espaço que ele chega é o espaço que ele começa, mais a multiplicação da velocidade vezes o tempo. O espaço que ele começa foi a origem da corrida, é 0. A velocidade que ele se desloca é 10. Sendo assim, então, temos o espaço que ele vai chegar, é 0, que é o local que ele partiu, mais 10, que é a velocidade, vezes o tempo t. Colocando aqui, então, ao lado, nós teremos, quando o tempo t for igual a 1, 10 vezes 1, 10. Quando o tempo t for igual a 2, 10 vezes 2, 20, e assim sucessivamente para todo o restante do preenchimento da nossa tabela. Sendo assim, então, meu caro, o que é que nós teremos? Nós teremos simplesmente que lembrar que quando a velocidade é constante, ele vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. E qual vai ser a nossa fórmula? Nossa fórmula vai ser justamente essa. Espaço do fim é igual ao espaço do começo, no caso espaço inicial, mais a multiplicação da velocidade pelo tempo, ok? Então, sendo assim, vamos ver se a gente entendeu. Vamos ver algumas aplicações. Primeira aplicação, nós teremos assim, ó, na primeira aplicação, uma bicicleta movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária, S igual a 10 mais 2t, em unidades do SI. Pede-se na letra A sua posição inicial e na letra B sua velocidade. Questão simples, tão simples que parece até que não cai nesse tipo de coisa, mas cai sim. Para resolver essa situação, vamos então pegar a fórmula no modelo original, S igual a S0 mais VT. E vamos agora pegar a fórmula que ele deu. Olha lá na tela mais uma vez. A fórmula que ele deu foi S igual a 10 mais 2 vezes T. Se ele quer na letra A posição inicial, então ela está ali, ó, S0. E o número que está substituindo o S0 é 10. Significa dizer então que o espaço inicial ele é de 10 metros. Isso mesmo, tão simples que você nem acredita. Olha só então a letra B. A letra B aí na tela, ele diz que quer a velocidade. Olha ali. O número que está substituindo a velocidade é o número 2. Ou seja, a sua velocidade ela é igual a 2. Fácil, não, meu fera? Vamos então acompanhar a segunda aplicação. Na segunda aplicação, como você está observando na tela, ele diz assim: uma partícula move-se em linha reta, obedecendo a função horária, S igual a menos 5 mais 20 vezes T, no SI. Determine, letra A, sua posição inicial, B, a velocidade da partícula e C, a posição da partícula no instante, T igual a 5 segundos. Dessa vez ele inovou, ele pegou as duas anteriores e colocou mais uma pergunta para a gente. Vamos ver como é que a gente se sai então. Fazendo aqui a resolução na tela, nós temos o espaço final, que é o espaço que termina, é o inicial mais a velocidade vezes o tempo. A fórmula que ele deu para a gente foi essa, S igual a menos 5 mais 20 vezes T. Se eu quero saber o espaço inicial, então eu observo que o número que está no lugar do espaço inicial é menos 5. Logo, o espaço inicial vale menos 5. Na letra B, ele quer a velocidade. Então, se o número que está no lugar da velocidade é o número 20, a velocidade ela vale 20. Ok? No entanto, na letra C, ele quer saber qual é o espaço quando o tempo vale 5 segundos. Vamos resolver. Como você vê aí na tela, T de tempo é igual a 5. Pegamos então nossa fórmula e o que acontece? Se ele diz para você o tempo é 5, onde tem T de tempo, isso mesmo, você coloca o número 5 e vai resolver. Na hora da resolução, tenha muito cuidado, porque existe uma casca de banana enorme aí para quem não está muito lá em dias com a matemática. Jamais tente fazer o seguinte: menos 5 mais 20 igual a 15, vezes 5, 75. Jamais tente fazer isso. Por quê? Você tem que obedecer a regra matemática. O que é que a regra matemática diz? Primeiro multiplicação ou divisão, só depois soma ou subtração. Sendo assim, então, primeiro nós vamos fazer 20 vezes 5, que como você está vendo aí na tela, é igual a 100.
E agora sim, menos 5 mais 100, que é o mesmo de 100 menos 5, igual a 95 metros, que é a posição ocupada pelo objeto quando o tempo é 5 segundos, assim como ele pediu na questão. Sendo assim, então, nós encerramos a nossa segunda aula. Nessa nossa segunda aula, nós vimos a respeito da transformação de unidade de medida e vimos também a respeito do movimento uniforme, no qual, no movimento uniforme, ele sempre percorre espaços iguais em tempos iguais. Ok? Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!